E lá na faculdade eu comecei a conviver com amizades, descobri um mundo que eu não conhecia. Se afastou da igreja, até pela questão do novo ciclo de amizade. Perfeito. E eu acho que até talvez pelo medo de ser estereotipada novamente. E lá não tinha igreja, tinha amigos do meu pai, mas eu não aguentava mais viver isolada e ser estereotipada como eu era. E eu falei, mas será que é tudo isso? Eu acho que eu consigo ter essas amizades que não são cristãs, me envolver e me guardar, né? Sim. Eu fiquei um tempo, acho que eu fiquei 2 anos e meio em Ribeirão Preto e voltei para Brasília transferida para terminar minha faculdade em Brasília. E nesse período da faculdade eu me afastei da igreja. Eu frequentava aos domingos porque os meus pais sempre colocaram como princípio na minha casa, era inegociável não estar frequentando domingo a igreja. Ele falou assim, ele sempre falou para mim, se você não quiser ser uma pastora, se você não quiser seguir o teu caminho de cristã, depois que você fizer 18 anos, a vida é tua. Mas até os 18 anos, debaixo da minha casa, onde eu pagar as contas, nem 18, enquanto você morar dentro da minha casa, você vai seguir essa regra. Exatamente, eu pagar as suas contas, pagar a sua faculdade, você vai à igreja aos domingos. E eu lembro que eu ia domingo, mas assim, entrava aqui e saía ali. Então eu fiquei 4 anos dos meus 18, até mais, 5 anos, 18 aos meus 23 para 24 anos, bem afastada da igreja. Bem out mesmo, tipo, eu respeitava, eu tinha um pouco de vergonha dos meus pais por eles serem pastores, porque eu não aguentava, né? Meu Deus, eu já não tive amizade, as pessoas já riam de mim, eu não aguento mais. E eu comecei a conhecer uma galera da night. Descolada. E eu queria participar disso, só que os meus pais foram muito sábios, Karina. Eles deixaram esses amigos dessa galera de Brasília frequentar minha casa. Então eles se aproximaram muito. Isso foi muita sabedoria dos meus pais, porque ao mesmo tempo que eu estava lá, eles estavam na minha casa, então minha mãe também estava muito por dentro. Sim. E como eu cresci no lar evangélico... o vigiar, o tal do vigiar, eles estavam fazendo essa parte também, o tempo todo. Lógico que tinha horas que eu mentia. Eu falo, hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 15 anos e tenho um filho de 11. Meus filhos são extremamente envolvidos na igreja, eles são apaixonados pela igreja, eu vou contar depois. Mas eu falo para eles que eu não vivi o que eles viveram e que é um privilégio que eles estão vivendo. Porque na minha época foi diferente. E eu lembro que eu me formei em odonto e aí começou a minha trajetória. Me formei em odontologia. E eu me formei, falei, eu quero um consultório, consegui meu consultório. 2 anos atendendo, um vazio. O que eu quero da minha vida? Aí eu tive 2 namorados, eu tive 3 namorados, namorei muito rápido, tive um que namorei 9 meses, ele era mais velho do que eu, levei para a igreja, achei que eu fosse casar com ele, não deu certo. E aí veio um vazio muito grande. Eu já tinha meus 23 para os 24 anos. E eu falei, meu Deus. E eu procurei meu pai para conversar. Falei, tem alguma coisa errada? Aí ele falou, tem. Você fez a sua escolha quando você escolheu sair da igreja, de só frequentar, mas você não tem uma vida cristã. Você não está sendo uma cristã verdadeira. Você precisa buscar, porque é com Jesus. E ele foi me relembrando alguns ensinamentos que ele nos ensinou dentro de casa. Só que eu falava assim, eu não quero viver aquilo que você viveu com a minha mãe. Vocês sofreram muito, a vida de vocês foi para a igreja. Eu sofri muito, porque eu vi ele teve uma separação com pessoas que caminhavam, foi muito doloroso para ele, para nós. Então, como a gente viveu tudo isso, acho que eu fiquei meio traumatizada e eu ficava com medo de ter que repetir tudo isso. Sim, achando que a vida lá fora é mais leve, é mais... Perfeito. Aquela alegria que a gente tem, essa ilusão, né? A ilusão. A diversão é alegre, a igreja é um peso, a religiosidade é um peso. Né? Você não pode fazer nada. Eu falo para os meus filhos que o meu sonho, quando eu tinha 12 anos, era usar... 15 anos era usar um suquine na época e eu não podia usar suquine naquela época. Porque naquela época não era muito diferente de hoje. Hoje, eu não acredito que você usar um biquíni na praia, você tá com seu esposo, você usar um biquíni, né? Porque não é o que é o externo que mostra o que você é. Hoje é diferente, mas naquela época não tinha negociação. Então eu falava assim, meu Deus, eu não quero isso, eu não quero casar.
e sofrer desse jeito, e viver numa religiosidade, viver num... Não quero, não quero, não quero. Só que aí chegou a hora que as coisas começaram a dar errado na minha vida. Sim. As coisas não fluíam. E eu senti um vazio muito grande. E eu lembro que a gente tinha um combinado em casa que era passar o ano novo na igreja. É uma tradição dos meus pais, da nossa igreja, inclusive, que o ano novo nós passamos na igreja de joelhos, realmente orando e agradecendo a Deus, pedindo proteção para o próximo ano. Sim. E eu lembro que nesse período da faculdade, eu pedi para passar fora e eu insisti muito, e o meu pai não deixou, até um dia que minha mãe falou assim, Robson, libera. Acho que a Priscila precisa ir viver isso. E aí, por 3 anos, eu passei o Réveillon fora. E no último ano, primeiro ano maravilhoso, segundo ano maravilhoso, no terceiro ano, que foi esse, bem da minha virada para voltar para Jesus, 23 anos, eu estava no melhor lugar, acho que Guarda do Embaú, teve uma época, você deve lembrar, Florianópolis, até hoje, mas tinha uma época que toda a galera ia para lá, tudo. E eu estava na festa de virada de ano. E no meio da festa, eu comecei a chorar. Chorava, as minhas amigas todas muito, já tinham bebido muito, algumas, né? Tava todo mundo mais para lá do que para cá. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tinha que estar feliz, eu tô triste. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, aqui não é o seu lugar. Você não nasceu para isso. E eu comecei a chorar, chorei. E quando eu voltei para Brasília, eu falei, eu não quero mais. Eu vou. Aí eu chamei meu pai, eu era engraçado, Karina, que olha que coisa doida. Eu tava distante da igreja, ia nos domingos só para bater um ponto mesmo, porque era obrigada, mas meus pais sempre foram muito... Meu pai era muito meu amigo, eu tinha muito acesso, tanto ele quanto a minha mãe, mas a minha afinidade nessa época foi muito com meu pai. Então eu contava para ele, eu conversava muito com ele. E aí eu contei para ele, não gostei, chorei muito. O que é? Ele falou, minha filha, isso é o mundo. Esse é o vazio de quem tem uma vida sem Jesus. Parece tudo lindo, mas não é. Tipo, você tem uma liberdade, uma falsa liberdade. E aí ele foi contando para mim de experiências de amigos que ele teve, que eram o máximo na época da juventude, que eram ricos, que tinham todas as mulheres, que iam para os melhores lugares. E ele falou para mim, hoje os meus amigos todos me admiram, porque eu segui o caminho inverso, mas hoje eu tenho uma família bem estruturada, hoje eu sou bem sucedido, eu sou um homem de Deus, eu tenho paz interior. Os amigos dele, e ele foi contando algumas pessoas, amigos da minha mãe, e eu falei, eu não quero viver essa vida. Aí ele falou, então você precisa voltar mesmo a ficar próxima de Jesus. E aí ele me desafiou, você vai voltar a frequentar o culto de terça-feira. Na nossa igreja tem um culto de terça-feira que é bem tradicional, além do sábado, que é o de jovens, e o domingo, que é o culto da família. E eu comecei todas as terças. E eu queria casar, né, Karina? E o da terça era para quem queria casar? Conta aí, conta esse da terça. A terça-feira é o culto da campanha, do milagre. Então, é o culto que você vai lá, é bem tradicional. 7 semanas você faz uma campanha para um emprego novo, para uma casa própria, para você ter um relacionamento, para você se ajustar no casamento. É muito tradicional. E eu fui porque eu tinha 2 áreas. A primeira, que eu queria um relacionamento em Deus. Sim. Eu tinha passado por 3 que não tinham sido, né, não era aquilo. Você se culpava por esse período que você teve? Ou naquele momento que você decidiu, você estava bem claro do que você queria e você entendeu, né, o perdão de Deus? No primeiro momento, eu não me senti culpada. Eu me senti culpada depois de um tempo, quando o Espírito Santo realmente... Mas assim, foi uma coisa que eu entendi e eu fiz um dia num culto, eu me perdoei mesmo. E eu falei, chega, eu não vou ficar olhando para o passado, o que eu fiz, o que aconteceu, morreu, Jesus... Porque o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica. É exatamente isso. Ele limpa o seu passado. Né? Daquilo que você fez, de transgressões, ele leva sobre as nossas dores, as nossas transgressões, tudo. As nossas pensamentos errados, vontades erradas. E eu fiz uma aliança com Deus, que eu falei, eu não quero mais, eu quero realmente viver o propósito. E aí as coisas começaram, eu consegui... eu queria trabalhar no governo e precisava fazer uma prova, e eu passei nessa prova. Então eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde como dentista, 4 horas por dia. Já comecei a ganhar um dinheirinho, consegui montar meu consultório.
o consultório começou a crescer devagarzinho. Então, a vida profissional já foi, né, se ajustando. E eu queria muito um relacionamento, mas eu não acho... Eu falava, não tem ninguém, aquela coisa. Só que eu tinha algumas especificações para Deus. Eu quero um homem assim, assim, assim. Porque eu não quero aquele homem que vem para a igreja, que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Eu quero que um homem da minha casa seja... Né, eu coloquei diante de Deus. E aí, a nossa igreja, ela trabalha com células, né? Que são aqueles grupos pequenos nas casas, onde a gente fala da palavra de Deus. É mais fácil para você evangelizar. E nós temos... E aí as pessoas se convertem ali na célula, aceitam Jesus. Aí nós temos o Revisão de Vidas, que é para quem quer ir, que é realmente, são 3 dias numa chácara, e aí volta para a igreja, começa a frequentar a igreja, tá bom. E aí um pastor da igreja, que era o pastor de jovens, falou assim para mim, Priscila, tem uma galera que você conhece, que eram seus amigos aí da balada, quando você saía, que eles estão todos se convertendo e tem uma célula no lago, na casa do Lucas, você podia ir, você vai adorar. E aí eu falei, nossa, do lado da casa do meu pai, que legal, eu quero ir. E eu fui nessa célula. Quando eu cheguei na célula, eu encontrei vários amigos meus, porque eu me afastei, Karina. Vocês tinham perdido o contato e nem imaginavam que eles estavam na mesma busca, né? Exatamente, na mesma busca. E aí eu falei, fiquei super feliz, meu Deus, eles estão aqui, que legal. Isso foi muito fundamental, porque aí eu me animei com a igreja. Sim. Eu falei, eu quero me envolver nisso. Aí eu começava a ligar para as minhas amigas que eu tinha perdido o contato, porque eu tinha dado uma afastada, porque eu queria mudar de vida. Sim. Eu não queria ficar frequentando festa, eu não queria ficar frequentando night. Eu não queria mais, eu queria mudar, eu queria ser cristã verdadeiramente, queria que Jesus me suprisse. Eu não queria que nada me suprisse lá fora. E aí, o Lucas era o dono da casa, o hospedeiro, e eu conheci ele e a gente se envolveu muito, e nós ficamos muito amigos. Né? E aí o pastor dele chegou para ele e falou assim, você e a Priscila... tem tudo para dar certo. E ele tinha uma noiva, ele era noivo, ele tinha acabado de ficar noivo. E eu falei, não, o Lucas vai casar, não tem nada a ver. Só que coisa mais interessante que eu falava com ele no telefone todos os dias, por causa da célula. Tava sempre fazia as coisas juntos, porque eu não era hospedeira, ele era o hospedeiro, mas eu me envolvi muito. O pastor dele me deixou me envolver para ajudar. E aí... ele terminou o noivado, terminou o relacionamento, e o pastor dele chegou para mim e falou assim, ó, acho que vocês não sabem, mas vocês estão interessados um ao outro. E aquilo ficou, né, dentro de mim. E aí realmente eu vi que eu estava interessada nele, nós começamos a orar, e aí namoramos, noivamos, casamos, 1 ano e 4 meses. E hoje eu sou casada já há 17, quase 18 anos com ele. Tenho 2 filhos, que é o Davi, tem 15 anos, e o Gabriel tem 11, faz 12 agora. E então nesse processo foi muito importante, porque as pessoas elas acham que por eu ter sido filha de pastor, eu vivi a vida inteira na igreja, né? Então eu precisei passar situações fora da igreja para ver que lá fora não tem nada. Lá fora não tem nada. Eu sofri muito, aí eu queria me envolver com pessoas que não tinham nada a ver comigo, sofri muito. Sofri muito com amizades falsas, pessoas que diziam meus amigos não eram, ambientes que aí, quando você disse, você se perdoou, teve um dia que eu estava na igreja e o Espírito Santo falou muito comigo, eu chorei muito nesse dia, eu nunca vou me esquecer, aonde eu já namorava o Lucas e eu tive muita vergonha, porque eu falei, meu Deus, eu perdi tempo. Por que eu perdi tempo? E essa foi o que mais mexeu comigo, perder tempo. Como se eu tivesse perdido 5 anos da minha vida, porque eu não queria o evangelho, eu não queria a vida com Jesus, eu não queria viver aquele ambiente. E o Espírito Santo falou para mim, tudo se faz novo. Uma nova história, né? O Fernandinho tem aquela música, uma nova história Deus tem para mim, sim, né? Aquela música é muito forte, porque eu falei, eu vou começar uma nova história, esquece aqui, né? Isso não vai pesar no meu coração. E a gente estava num novo momento da nossa igreja, que a minha mãe começou um movimento de jovens chamado Arena Jovem. Aliás, ele continua de vento em popa, né? Que é um dos movimentos mais fortes para os jovens cristãos no Brasil. Eu quero que você conte também um pouco mais sobre isso, porque é incrível, eu acho que é uma faixa etária onde é preciso esse fortalecimento, né? Essa união de jovens para se sentirem mais fortes. É um momento de muito questionamento, de muita dúvida.
E ela, em 2003, meu pai falou, Deus falou com meu pai, falou, a Lúcia precisa envolver com jovens e ela precisa fazer um movimento com os jovens. Em 2003 começou. Eu vim antes, né? Eu me envolvi, voltei para a igreja antes. O Lucas, meu esposo, converteu na Sara em 2001, em janeiro de 2001. Então, quando veio o movimento dos jovens em 2003, ele já estava e nós já estávamos. Eu comecei a namorar ele em agosto de 2002. Então, nós estamos juntos já tem 19 anos de namoro até casamento. E aí, quando começou o movimento de jovens, nós já tínhamos a célula. Só que eram coisas separadas. E ela começa o movimento, né? De jovens, chamado Arena Jovem, que é você, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como ovelha no matadouro. Né? O que significa? É uma arena. Arena jovem, uma arena, naquela época, os romanos, eles davam a vida, né? Naquela luta. E ela colocou a arena como Deus falou para ela. Nós, cristãos, vamos dar a vida por outra vida.